Oi, eu sou a Prof. Janice e hoje a gente vai estar conversando sobre 4 abordagens do currículo e que todo mundo se confunde. E hoje a gente vai tirar essas dúvidas, tá? A gente vai ver a diferença e vocês não vão mais esquecer. Do que a gente está falando? A gente está falando da interdisciplinaridade, da multidisciplinaridade, da transdisciplinaridade e da pluridisciplinaridade. E então, nesse vídeo vocês vão conseguir identificar qual a diferença entre elas. O material da nossa aula está no link da descrição. Você pode estar baixando e acompanhar por lá, tá bom? Então, se você quer saber tudo sobre isso, vem comigo. Então, vamos identificar qual é a diferença entre essas palavrinhas. O que é, então, multidisciplinar, o que é pluridisciplinar, o que é interdisciplinar e o que é trans, tá? Quando a gente fala em multidisciplinar, a gente vai estar falando em muitas disciplinas, tá? Então, vamos ter matemática, português, ciências, várias disciplinas. Porém, elas não vão estar em relação direta nem indireta, tá? Elas vão estar apenas ali trabalhando em um projeto. Na pluridisciplinar, a gente vai ter várias disciplinas, tá? E elas vão sim estar se relacionando. Na pluridisciplinar, todas vão se relacionar. Matemática vai se relacionar com ciências, como com português. Português vai se relacionar com matemática, assim como ciências, entre outros, tá? Na interdisciplinar, a gente vai ter várias disciplinas, tá? Geografia, que é matemática, português, ciências e geografia. E todas elas vão estar trabalhando em prol de um bem comum, tá? Todas elas, então, vão estar trabalhando e uma vai ter uma hierarquia, tá? A gente pode dizer aqui, então, que geografia aqui tá no topo, então ela vai ter essa hierarquia sobre as outras, vão estar trabalhando um assunto dessa área, tá? Mas em todas as outras, então é interdisciplinar, todo mundo vai estar trabalhando, mas a hierarquia, tá? É daquela disciplina. E uma observação, nem todas elas ali, tá, vão estar se relacionando, ó. Matemática não vai se relacionar aqui diretamente com ciências, tá? Elas vão estar, sim, se subordinando a uma outra disciplina, tá? Superior. Na transdisciplinar, a gente vai ter várias disciplinas, tá? Que tem várias disciplinas e todas vão estar trabalhando juntas, tá? De forma implícita ou explícita, tá? A diferença, então, da pluri, que ó, a gente verificou a pluri ali, tá? Todas, então, ali estão trabalhando também, tá? Juntas. A diferença é que aqui, às vezes, ocorre de forma implícita, tá? Esse trabalhar um objetivo geral, tá? Então, não tem uma disciplina que é superior e eles trabalham todo mundo junto, todos debatendo um assunto, tá? O que são, então, essas abordagens, tá? O que são essas palavrinhas que a gente acabou de ler? São abordagens e formas de articulação das disciplinas. São estratégias para reunir as possibilidades de produção de conhecimento que traz cada área, tá? É uma maneira, então, da gente conseguir identificar, da gente conseguir trabalhar um assunto em consonância, tá? Com outras matérias ou até mesmo individualizado, tá? Um objetivo próprio, tá? Mas são maneiras, tá? Formas, abordagens de articulação. Trouxe para vocês essa imagem, tá? De uma aula que eu tenho aqui no canal. Eu vou deixar no link aqui em cima, tá? No card para vocês. Vocês dão uma olhadinha. Depois, tá? Nessa aula é sobre currículo escolar, então. E aqui eu vou estar falando também sobre as abordagens, tá? Nessa aula eu falo sobre as teorias do currículo, sobre os níveis e sobre as abordagens. Vale a pena vocês assistirem depois. Vamos então mais afinco. O que é multidisciplinar? Multidisciplinar é aquela uma separadinha, tá? Não tem relação nenhuma uma com a outra. E elas são, então, cada uma no seu quadrado, tá? Cada uma, então, vai estar trabalhando a sua disciplina. Claro que vai ter um propósito e um objetivo determinado. Então, a multidisciplinaridade ela vai ocorrer quando há mais de uma área de conhecimento em um determinado projeto.
Vai ter, então, várias disciplinas lá, mas elas não vão estar se relacionando. Cada uma dessas mantém os seus métodos e as suas teorias. Então, elas não vão estar se modificando para um bem comum, tá? Serve para resolver, então, problemas imediatos, tá? E não possui um foco na articulação e nos ganhos colaborativos. Então, ela é aquele projeto com disciplinas separadas, tá? Na interdisciplinar, a gente vai ter objetivo comum, tá? Então, a gente vai ter um propósito, tá? A gente vai ter, sim, um propósito comum, um planejamento do projeto, e o objetivo vai ser o mesmo, tá? Então, as disciplinas, elas vão ter uma relação, sim. Nesse caso, então, tem mais de uma disciplina, e elas vão se unir em um projeto comum com um planejamento que as relacione, tá? Durante o processo, essas áreas trocam conhecimentos e enriquecem ainda mais as suas possibilidades. Como resultado, há um novo saber, menos fragmentado e mais dinâmico. Esta visão dá significado à experiência extraescolar, tá? Na transdisciplinar. A transdisciplinar é aquele sonho, né? É o conhecimento, então, sem fronteira das disciplinas. Uma utopia para muitos pensadores, um sonho, como eu mencionei, e trata-se então de um nível bem superior e complexo, de integração contínua e ininterrupta dos conhecimentos, tal como conhecemos hoje. Nesse caso, não há disciplinas segmentadas, mas o propósito da vida e do conhecimento. O propósito é o propósito da vida e do conhecimento, tá, gente? E essa é a relação complexa dos diversos saberes, então, sendo que nenhum é mais importante que o outro, tá? E é um processo dialógico onde as relações disciplinares, elas não são mais o foco, tá? A gente não tem hierarquia, não tem divisão de disciplina, então não são mais importantes essas relações disciplinares. Algumas escolas de orientação holística, o que são orientação holística, tá? São escolas que trabalham um todo. Elas trabalham a vida, principalmente, tá? Sentido de vida. Elas vão trabalhar o integral da criança. Aspectos físicos, psicológicos, biológicos, sociais. E algumas escolas, tá, holísticas, elas já propõem essas práticas de transdisciplinaridade. Porém, ainda é algo muito recente, tá, e inovador. E há dificuldade, sim, conceitual para se aplicar essa transdisciplinaridade, esse trabalhar com o conhecimento e com a vida. Por exemplo, nas escolas brasileiras, que são seriadas, segmentadas, os currículos são segmentados e com forte apelo tradicional, apesar de muitas ainda ter iniciativa, é bem complicado, tem sido uma proposta bem complicada, tá? Mas vem ocorrendo, tá? Não quer dizer que não exista escola brasileira que não tenha, mas ainda é um trabalho bem complicado. Retomando então, o que é multidisciplinar? Multidisciplinar são várias disciplinas, tá? Na Pluri, várias disciplinas, mas elas vão ter uma ligação. Na interdisciplinar, a gente vai ter disciplinas e vai ter uma um pouquinho superior ali que vai estar levando, tá? E na transdisciplinar, a gente tem o todo, tá? Um trabalho, então, voltado para todas as disciplinas em prol do conhecimento e da vida. Então, o transdisciplinar aí é a nossa utopia, né? Multidisciplinar. Trouxe novamente para fixar. Multidisciplinar. Voltando. Trouxe aqui novamente para a gente fixar. Multidisciplinar, então. Várias disciplinas separadas, olha lá. Bem melhor que o meu desenho. Existe, então, essa temática comum, o projeto, mas não existe relação de cooperação entre as disciplinas. Na pluridisciplinar, existe a temática comum, existe o nosso projeto ali, nosso trabalho, mas agora existe uma relação e uma cooperação entre as disciplinas, tá? Bem explícita.
Na interdisciplinar, existe então a cooperação e o diálogo entre as disciplinas, porém existe ali uma superioridade, vamos colocar aqui a geografia como superior, ó. Existe uma ação então coordenada, tá? Ambas vão estar mais voltadas a essa matéria. E na transdisciplinar é nosso sonho, a nossa utopia, né? A cooperação entre todas as disciplinas e interdisciplinas, então. Trouxe um quadrinho comparativo, tá, dos termos da autora Carvalho, para a gente identificar também, vale a pena a gente ter essa visão aqui. Disciplinar, então, o que é disciplinar? É o sistema de um só nível e um só objetivo, uma disciplina, um objetivo, ok. Multidisciplinar, aqui a gente vai ter várias disciplinas, então, existe o sistema de só um nível, tá? A gente precisa, então, estar trabalhando ali para um projeto, um nível, e são objetivos múltiplos, tá? Então, a gente tem várias disciplinas. Não tem nenhuma relação, mas tem as várias disciplinas, tá? Tem objetivos múltiplos. Na pluridisciplinar, a gente vai ter sistema de só um nível, tá? Um projeto aqui, e de objetivos múltiplos, mas vai ter uma cooperação entre eles, vai ter uma coordenação, tá? Ordenada, eles vão estar se relacionando, sim. Na interdisciplinar, a gente tem um sistema de 2 níveis e 2 objetivos, ou seja, a gente vai ter um projeto, tá? Mas vai ter um objetivo maior ali, uma disciplina superior e vários objetivos múltiplos, então, e vai ter essa cooperação procedendo àquele nível superior que a gente mencionou. Na transdisciplinar, então, a gente vai ter o sistema de níveis, tá? Então, vários níveis, várias disciplinas, vários assuntos, vários objetivos, são as várias disciplinas, e vai ter uma coordenação com vista a uma finalidade comum do sistema, o conhecimento, a vida, entre outros. Deixo aqui para vocês, então, as referências, tá? Encontrei no blog Os Muros da Escola, então, esse assunto, tá? E tem essas imagens também, eu trouxe para vocês para ficar melhor a gente identificar e conversar. Ainda vou deixar meu contato para vocês, tá? Aqui meu Instagram, segue lá, tem dica, tem post toda semana, tem questões nos stories, tá? Tem resolução de questão, então tem muito assunto. Não esqueça de curtir, compartilhar com os amigos, tá, esse vídeo. E pode comentar aí embaixo também qual assunto você quer ver por aqui. Eu vou ficar muito feliz em poder ajudar.